Tudo começou a dar certo na minha vida quando finalmente comprei um lugar em que eu poderia descansar feliz com a minha amada, que logo depois me surpreendeu com a notícia que estava grávida do nosso primeiro filho. Os dias foram uma maravilha enquanto nós estávamos planejando dezenas de planos para o futuro. E no momento em que meu filho estava prestes a nascer, eu consegui transferência para trabalhar em um lugar próximo do imóvel no qual eu comprei há alguns meses. Tinha tudo para dar certo. A animação nos controlou e o amor deixava a estrada chuvosa e cheia de neblina como um arco-íris. Mas a rodovia era perigosa e a chuva ilusória. Acabei abusando da velocidade mínima e a curva chegou traiçoeira. O outro carro ultrapassou a sua faixa e nos encontrou. Eu senti uma sensação de perigo iminente, aquele desejo de abrir os olhos, custe o que custar. E observei algumas pessoas do SAMU me conduzindo para dentro do que aparentemente era um hospital. Tentei me mexer e um dos homens colocou a sua mão no meu peito, pedindo para que ficasse quieto, pois não sabia se eu havia fraturado algum osso. As memórias estão fumaçando no meu passado, tentando desenhar o que aconteceu e onde eu estava. Não adiantava de nada. O meu corpo todo doía e as luzes foram ficando cada vez mais claras ao decorrer que a maca atravessa os corredores. E finalmente me entreguei. Ainda pude saborear o gosto de ferro na minha língua ressecada nos segundos em que despertei. A sensação nauseante e a deformidade da minha visão foi moldando aos poucos uma enfermeira cuidando de alguns objetos em cima de sua estante. A moça se assustou quando eu perguntei onde estava e olhou na minha direção. Aproximou e mexeu no meu corpo, e mais uma vez indaguei para saber o que estava acontecendo. Então, imediatamente, seus lábios tremeram de forma hesitante e disse que iria chamar o médico. O sujeito perguntou se eu estava bem, e eu assenti com a cabeça. A enfermeira também estava me observando, e eu não precisei ouvir mais nada. Enquanto a fumaça finalmente ganhou a forma daquela noite, a tempestade, a estrada, o carro traiçoeiro e o apagão na minha mente. Mesmo antes da pior notícia chegar, depois dos seus papos clínicos, eu comecei a chorar. O cara com a sua roupa toda branca foi explicando que eu havia ficado quase um dia e meio desacordado. O meu corpo não sofreu nenhum ferimento grave, mas a minha esposa, por sua vez, não teve tanta sorte. Ela não sobreviveu e a criança estava morta. Todos acharam melhor que o nosso bebê fosse enterrado junto com a mãe, para assim o espírito descansar em paz. Chego em casa, vou abrindo a porta e observando todos os móveis cobertos como fantasmas por lençóis brancos. O vazio e o silêncio são impiedosos no lugar. Ponho a chave em cima da cadeira e, logo em seguida, desabo em soluços por tudo o que aconteceu, sentindo-me culpado e ainda sendo mais deteriorado por nem ter participado do velório da minha própria esposa, a qual eu matei. Fui direto para o chuveiro, arrancando as minhas roupas com unhas e dentes, jogando-me embaixo do chuveiro com os braços na parede e a cabeça escondida entre os meus ombros. O vapor quente da água começa a me sufocar e o som das gotas domina o water closet, até que, enquanto os meus olhos estão fechados, batidas em todos os lados, nas paredes, no teto e no chão, me despertam e eu vejo o meu corpo vermelho como sangue. Aterrorizado, vislumbro o chuveiro se tornar uma cachoeira congestionada pela repugnância. Começo a escapar, derrubando algumas coisas e agarrando a toalha de banho. Em frenesia, passo o pano no meu rosto para perceber que está tudo normal. Ainda agitado pelo ocorrido, seja lá o que foi que houve, talvez seja uma consequência do trauma que eu passei. Não demora muito para ir direto ao meu leito. Depois de enxugar o meu corpo e remover cada líquido, nem precisei comer nada, porque a minha consciência não deixaria que eu tentasse ocupar o vazio no meu estômago. Em poucos minutos, acredito que finalmente descansaria. Aquele estrépito ressurgiu, agora com arranhões e a cama tremendo. Fiquei assustado e ao me virar para ligar o abajur,
apreciei Kate Austen, a minha esposa, próxima dos meus pés. E estava claramente desesperada e sua alma atormentada. Ela repete várias vezes a seguinte palavra: "O salve antes que seja tarde demais. Por favor, faça alguma coisa. Por favor." Eu fico apavorado. Minha respiração se torna pesada e difícil. Nos instantes em que eu finalmente consigo ligar o abajur próximo à minha cama, meu quarto não tinha nada. Qualquer tipo de intenção de descanso ou sono desapareceram naqueles minutos. Levanto da cama para tentar acalmar a minha mente e minha respiração estava cada vez mais pesada. Sabia que eu precisava tomar um pouco de ar fresco e fui direto para a varanda, sentando-me na cadeira de balanço. Depois de muito ofegar, comecei a recuperar os domínios dos meus pulmões. Mas algo me surpreende mais uma vez. O som do rádio, vindo da sala, e eu nem havia ligado o aparelho, tomou o manejo da situação. Enquanto os meus andares delicados se aproximam, os ruídos nesse momento em estáticas vão se transformando em sons semelhantes ao tormento de um bebê chorando. Uma criança rouca e aparentemente desesperada. Claramente estou ficando louco, ainda mais quando tento desligar o aparelho e percebo que não está respondendo, e muito menos conectado à tomada de energia. Eu começo a questionar minha sanidade, e parece que tudo está derretendo minha mente por um pavor traiçoeiro. Tento fugir mais uma vez pela porta. Sinto calafrio e a temperatura bruscamente abaixando sobre o meu cômodo. Saindo do nada, alguém me agarra, pressionando-me contra a parede, enrugando a bola da minha camisa e dizendo que eu preciso ajudar alguém. É a minha esposa falecida, com a aparência semelhante à morte. Seus olhos esmarridos, a pele azulada e um cheiro degradante de algo que não deveria estar aqui. Peço desculpa por tudo que eu fiz, dizendo que não foi minha culpa e o quanto eu sinto muito, sem querer olhar mais uma vez em seus olhos. Ela finalmente desaparece e eu me vejo pressionado contra o meu próprio pescoço com as minhas mãos lunáticas. Eu mal saí do hospital e não estou me sentindo bem. A comida não tem o mesmo gosto e todas as vezes que eu fecho os meus olhos, vejo a minha falecida esposa sendo desenhada por fumaças brancas no negrume. Desesperada, agoniada e em um lugar apertado e escuro. A criança chora, preenchendo todo o vazio com os seus suspiros. Até que os meus olhos se abrem nos segundos em que eu imagino conseguir apagar na minha exaustão. Percebo que não consigo mais fazer nada além de ser atormentado por isso. Quando finalmente reparei os raios do sol aparecendo pela minha janela, as minhas têmporas doeram pelo contato. Fui à farmácia mais próxima e comprei remédios para tentar descansar a minha mente em um sono infinito. Ao empurrar a quantidade demasiada na minha garganta e preencher com um copo com água, o meu organismo trata de expulsar. Não importava quantas vezes eu fazia, parecia que algo estava possuindo meu corpo. Depois de pujar várias vezes na intenção de acabar com isso, jogo-me na cama e não existe nada além do silêncio, o meu tormento e a minha cabeça. Os momentos em que tudo fica calado o suficiente, minha cabeça neutralizando a angústia, é quando ela surge. O seu corpo em estado de decomposição, Kate repetindo enquanto se aproxima, rastejando e machucando cada centímetro em que encosta na minha pele. As seguintes palavras: "Ele precisa da sua ajuda. A chuva vai voltar mais uma vez. Você precisa ajudá-lo." Mais uma vez eu peço desculpas por tudo que eu fiz. Por ter lhe matado e ceifado a vida de nossa criança como o pior monstro de todos. Seu comportamento espectral fica ainda mais desesperado com as minhas súplicas. Irritada, deu tapas no meu rosto e continuou repetindo as sentenças torturantes. No entanto, dessa vez, no momento de sofrimento, suplicou para que eu cavasse onde estava escondida. O tempo parou, e enquanto eu estava ouvindo o desespero da falecida, os gritos de uma criança me atormentavam, minha cabeça latejando, sangue escorrendo pelas paredes, batidas em todas as direções, e finalmente eu cuspi em um berro desesperado para que parassem.
para que eu de alguma forma pudesse lhe encarar e enxergar o crime que eu fiz. Fui à garagem e peguei uma pá. Já estava escuro e tarde da noite. Ninguém viu quando entrei no cemitério e encontrei o coveiro dormindo agarrado com uma garrafa de vinho. Comecei a cavar na sepultura da minha tão amada Kate. Tão poucas horas que ela me deixou e a chuva aparecendo de repente fez tudo voltar ao passado. Eu não tive coragem de vir aqui e preciso finalmente encarar o meu crime. Dominado pela brutalidade e a psicose, não conseguia controlar os meus braços enquanto eu enfiava a pá. Golpeava com meu pé descalço e jogava nas minhas costas um monte de terra. Quanto mais me aproximava da madeira do seu leito, ouvi um choro de criança, atormentando-me e pressionando a minha mente, ao esmagar da sua forma cruel de lamentação da sua morte. Finalmente chego na madeira, já que sentia a pá socando em algo sólido. Eu gargalhei muitas vezes de fato, por ouvir o meu castigo no coro infantil. Sem controlar os meus instintos, coloco os dedos quebrando as unhas na adrenalina primata e monstruosa. Eu abro o caixão, enxergando o corpo da minha falecida em uma expressão de angústia. Cabelos cuidadosamente jogados nos dois lados, veias com tom verde deslizando nas suas curvas. Os seus braços em formato de X acima do estômago e no meio há uma criança, ainda respirando, os seus lábios próximos nos seus seios e severamente desnutridas. Sou surpreendido por meu filho vivo, olhos fechados, fraco demais. O tenho em meus braços e saio do cemitério. Antes de colocar o meu último pé para fora, posso apreciar o espírito da minha falecida esposa, agora feliz.